Dalcroze em português. Série de leituras de textos originais de Dalcroze, traduzidos e publicados no Brasil. Sexto capítulo: Como redescobrir a dança. Texto escrito em 1912. Narração: João Paulo de Oliveira. Produção: Canal Hope Musical. Nunca se falou de dança, desde Luciano até Goethe e Théophile Gautier, a não ser sob um aspecto ditirâmbico, através de termos aéreos e vagamente evocadores de sonhos alados e sobrenaturais, nos quais as formas corporais, livres das leis da gravidade, pairam acima da realidade da existência. Não será nesses termos que eu vou falar hoje de dança. Para mim, trata-se de definir em quais limites a arte de dançar pode se aproximar, a partir de sua própria concepção e através de recursos essencialmente humanos sujeitos às leis fisiológicas, daquela arte que se encontra atualmente em pleno desenvolvimento e a qual a dança estabelece um íntimo parentesco: a música. Existem, e certamente existirão sempre, seres excepcionais que, naturalmente dotados para a música e para a plasticidade viva, imbuídos pela alegria de viver e, por outro lado, convencidos da profunda expressão de beleza que emana das emoções humanas, serão capazes de dar visibilidade aos ritmos sonoros e recriar a plasticidade musical sem o suporte de estudos especiais, contando unicamente com a sua intuição natural e com a subordinação inconsciente de suas faculdades físicas àquelas imaginativas e emotivas. Esses tipos são predestinados e podem, em princípio, dispensar qualquer tipo de educação. Todavia, conhecemos um número grande de indivíduos inclinados à arte coreográfica devido a um gosto natural pela plasticidade expressiva, que se entregam à dança sem dispor do pleno entendimento das inúmeras faculdades necessárias à prática dessa arte tão complexa e tão profundamente humana. Para esses indivíduos, a educação atualmente oferecida aos dançarinos é absolutamente insuficiente. É justamente a possibilidade de elevar o nível dos estudos coreográficos que me preocupa e interessa mais especialmente, pois, do restabelecimento desse nível e, consequentemente, da mentalidade dos dançarinos, depende, antes de mais nada, o renascimento da dança. É através de uma perspectiva técnica que eu desejo me ocupar do estudo sobre as condições e possibilidades de renascimento da arte coreográfica, e espero não ser condenado por abandonar, nessa circunstância, metáforas e lirismos convencionais. A dança é a arte de exprimir as emoções com o amparo de movimentos corporais ritmados. Não é o ritmo que torna esses movimentos expressivos, mas a sua ordenação e estetização, ou seja, ao alterar conscientemente as suas relações, ele se torna artístico, e desde a antiguidade mais remota, nós observamos danças acompanhadas pela música, cuja finalidade era regular ritmicamente os gestos, suas evoluções e atitudes. Sem dúvida, esse acompanhamento musical não era rigorosamente indispensável, e eu discutirei isso com maior acuidade logo mais. Todavia, se admitirmos que a arte da dança comporta uma fusão da sonoridade ritmada com o movimento, do mesmo modo que, na arte lírica, nós observamos a unificação do verbo com a música, convém declarar que o atual estado de decadência em que se encontra a dança nos dias de hoje deve-se tanto ao desenvolvimento exagerado do virtuosismo corporal, conquistado às expensas da expressividade, quanto à negação absoluta do princípio de unidade estabelecido entre a plasticidade corporal e o ritmo musical. Na dança teatral, que ainda se alastra sobre as cenas líricas mais importantes, os movimentos corporais nunca aspiram à expressão de sentimentos e nem à transposição de movimentos sonoros. Apenas raramente eles se harmonizam com a música que deveria instigá-los e animá-los, e os membros nem mesmo se harmonizam entre si. Os braços não têm o menor interesse pelo que fazem as pernas, ou melhor, eles parecem se recusar a segui-las na orientação de seus deslocamentos. Os braços ali se encontram somente para garantir o equilíbrio e parecem pertencer a um corpo que não é o seu. Quanto às pernas,
Seu papel parece consistir em negar o peso do corpo. Compreendemos que os pintores, ao eliminar de seus desenhos a representação de certas contrações musculares, acabam por destruir a sensação de gravidade com o propósito de oferecer ao espectador a ilusão de imaterialidade, como na ascensão dos santos ou no flutuar dos anjos, por exemplo. Os dançarinos, contudo, e sem saber, atribuem ainda mais materialidade ao corpo que eles desejam tornar mais volátil ao multiplicar os saltos e pulos. Estes, de fato, só podem ser executados por conta de esforços extremamente vigorosos de contração muscular. A imaterialidade de um corpo só pode ser alcançada na dança através da gradação de diminuendo dinâmicos de outros membros que não sejam as pernas, pois elas, durante a dança saltitante, precisam permanecer contraídas. A imaterialidade só poderá ser percebida pelo público se o dançarino estiver sincera e inteiramente imbuído de pensamentos livres de qualquer materialidade, pois as faculdades espirituais nunca poderão se desenvolver normalmente e por completo em um dançarino especializado no exercício de movimentos limitadores e, particularmente, dos movimentos realistas de um salto. Um pensamento completo, uma associação de ideias e sentimentos, um estado d'alma, só podem ser traduzidos por um corpo inteiramente inspirado por esse pensamento. Do mesmo modo que no drama lírico, a vocalização sem propósito, aquela cujo único objetivo é exibir virtuosismo, produz nos artistas de hoje uma impressão de falsidade e insensatez. Movimentos corporais que não sejam inspirados pela necessidade de exteriorizar os sentimentos ou traduzir uma música vivida com sinceridade representam, em uma cena, nada além de ridículas acrobacias. Se a dança e a mímica, na cena moderna, são consideradas como artes deliberadamente inferiores, como na pantomima, onde os gestos servem apenas para exprimir sentimentos convencionais e atos realistas, é porque se especializaram no domínio dos efeitos de pura técnica. Pouco importa a variedade desses efeitos. Pouco importa também o cuidado de certos dançarinos em reproduzi-los de modo sincronizado às cadências métricas da orquestra. Não é a métrica que assegura originalidade à expressão musical, mas o ritmo. E os dançarinos não artistas saberão mensurar com exatidão, através de seus passos, as frases musicais. Não será a essência da música que irá exprimir sua dança, mas unicamente as suas formas exteriores, agora desprovidas de impulso e vida. A rapidez ou a lentidão dos movimentos sonoros ou corporais só serão expressivos quando forem representativos de um estado de concentração ou excitação criado por imagens motoras, intelectuais e anímicas. Um caminhar lento ou uma corrida ligeira só poderão produzir uma impressão estética se o andamento geral do intérprete indicar ao espectador as relações entre os movimentos percebidos e o estado concentrado do espírito e da alma que os provocou. A velocidade de um caminhar ou de uma corrida pode ser influenciada por causas imateriais, mas a atividade geral do corpo, em sua inteireza, será igualmente influenciada, o que comprova a falsidade da maior parte dos passos de dança, na qual somente os músculos das pernas são acionados e cujos efeitos são análogos aos recursos de audácia que hoje, com toda razão, foram proscritos da literatura musical instrumental. Não temos mais qualquer necessidade, nos dias de hoje, de instaurar um processo a favor do balé teatral. O caso já foi julgado e o réu condenado. O público não se interessa mais pela coreografia. Os artistas não consideram mais o balé como uma arte. E o mais deplorável é saber que nem os artistas nem o público reconhecem, de fato, quais são as verdadeiras razões de seu desprezo. Observamos que eles ainda idolatram os méritos de alguns dançarinos de renome. Isso parece provar que, para eles, a decadência da arte coreográfica reside, sobretudo, na inferioridade apresentada pela média dos dançarinos. O desentendimento existente entre métrica e rítmica musical e o modo como esses elementos são realizados esteticamente atinge somente alguns poucos artistas.
O muro que separa a orquestra da cena lhes parece normal. As excepcionais tentativas de Isadora Duncan em reconstruir as danças gregas lhes parece suficiente para a reforma da arte do balé. Mas eles não percebem que essas danças, além de não serem inspiradas pela música, podem dispensá-la por completo. Há ainda outros, e entre eles artistas e críticos notáveis, que conservam ou fingem conservar uma confiança inabalável em tradições coreográficas que se encontram em total discordância com os princípios musicais, fundamentados em uma pesquisa sincera pela expressão natural. Em uma palavra, o público de balé, atualmente, parece se encontrar, em relação à dança, na mesma posição de um público de ópera incapaz de perceber, primeiro, que os ritmos do texto cantado não correspondem em absoluto aos ritmos musicais que supostamente deveriam realçar, e segundo, que os cantores cantam em uma tonalidade diferente da orquestra e em outra métrica. Contra a falta de unidade existente entre poesia e música, Wagner, outrora, se posicionou com convicção e, graças às suas obras, uma revolução foi instaurada. Do mesmo modo, é preciso que os artistas, conscientes do abismo que foi escavado na cena entre a linguagem corporal e os ritmos sonoros, dediquem todos os seus esforços para indicar ao público o real motivo dessa inferioridade artística que instintivamente o surpreende, e para demonstrar a ele que se a dança, atualmente, não é mais uma arte, é porque as leis da estética sonora e plástica não são mais respeitadas. Pois tanto a música dos sons como aquela dos movimentos tem como objetivo exprimir os nossos sentimentos aos homens que nos circundam. A música que existe em nós e que se formou dos nossos ritmos naturais, de emoções que estabelecem em nossas almas as particulares sensações de cada temperamento, essa música pode assumir diferentes formas conforme as capacidades de realização dos indivíduos. Na dança, é preciso que ela seja transposta simultaneamente em sons e movimentos. A música sonora regula, ordena e estiliza a plasticidade. Sem a música, ela será entregue à anarquia dos movimentos. Ademais, ela reforça sua expressão graças a seu poder excitador. Por outro lado, a plasticidade oferece visibilidade aos sons e lhes confere um elemento de humanidade. No balé moderno, música e dança encontram-se separadas, pois os estudos coreográficos e musicais são domínios especializados, e tem sido assim desde há muito tempo, e por isso existe um número muito pequeno de músicas para balés que possam ser dançadas, e muito poucos ritmos corporais, usuais na dança, capazes de inspirar os compositores à criação de uma música original. Dançarinos e compositores de balé ignoram-se mutuamente. Já não existe qualquer relação entre os ritmos do tempo e aqueles do espaço. Se admitirmos que os movimentos corporais devem ser regulados pelos ritmos musicais, é importante que esses ritmos sejam passíveis de serem realizados corporalmente. Se examinarmos as músicas atuais de balé, perceberemos que as durações musicais são geralmente muito curtas para que as pernas e os braços possam exprimi-las com sincronismo. E eis a primeira constatação de que os compositores de balé não conhecem um instrumento para o qual escrevem e, portanto, imaginam para o corpo determinadas músicas que, em sua maior parte, não podem ser realizadas. Eles acumulam processos técnico-musicais para dissimular a sua falta de conhecimento do corpo humano e de seus meios de expressão. Por outro lado, observamos em cena que, mesmo quando a obra musical apresenta passagens suscetíveis de serem exprimidas por movimentos corporais, os dançarinos não buscam nem mesmo conformar esses movimentos aos ritmos da música, contentando-se em adaptá-los a uma interpretação convencional. Disso decorre uma segunda constatação, que os intérpretes de balé não conhecem as leis do ritmo sonoro e sua relação com as leis da plasticidade rítmica, e, portanto, encontram-se em relação à música na mesma condição daqueles violinistas de rua capazes de repetir de cor as áreas que repetimos a eles, mas que, ignorantes das leis da linguagem musical e colocados em uma orquestra,
tentariam adaptar, tanto quanto possível, as áreas que lhes são familiares à música que eles seriam encarregados de ler, mas que desconhecem. Conclui-se claramente dessas duas constatações que, se nós desejamos provocar um renascimento da arte da dança, é preciso oferecer uma educação especial que permita ao dançarino conhecer a música que eles realizam plasticamente e que assegure aos compositores o conhecimento das leis do equilíbrio e do movimento corporal em todas as suas nuances. Somente depois disso será possível estar em condição de exprimir rítmica e plasticamente as emoções, pois somente estando em plena posse dos múltiplos signos de uma linguagem é possível empregá-los para que revelem nossos sentimentos aos demais. A arte do ritmo musical consiste em diferenciar as durações do tempo, combiná-las durante seus encadeamentos, arranjá-las entre os silêncios e acentuá-las consciente ou inconscientemente de acordo com as leis fisiológicas. A arte da plasticidade rítmica consiste em desenhar o movimento no espaço, traduzir as figuras longas em movimentos lentos e as figuras curtas em movimentos rápidos, organizar as paradas em suas diversas sucessões e exprimir os acentos sonoros em suas múltiplas nuances, reforçando ou aliviando o peso corporal por meio das inervações musculares. O estudante dançarino, e pelo termo dançarino eu designo todo intérprete da música que se vale de movimentos corporais, como o cantor lírico e também o regente da orquestra, deverá, portanto, submeter-se a uma dupla e paralela educação através da qual ele conseguirá compreender a música, comover-se com ela, elaborar uma ideia precisa dos ritmos que a inspiram e depois traduzi-los plasticamente, respeitando o seu estilo, ou seja, as alterações propostas pelo compositor para as relações estabelecidas entre eles. De fato, são essas alterações que exprimem a sua emoção, e todas as nuances dinâmicas e patéticas que formam os sentimentos vitais da música devem ser produzidas pelo dançarino com o suporte de modificações orientadas pela sua própria sensibilidade e através de movimentos musculares, pois essas modificações não se operam sem estudos especiais, e são justamente esses exercícios que me parecem ser indispensáveis para proporcionar ao artista a consciência dos seus movimentos e a possibilidade de variá-los e combiná-los sem esforço e de uma forma artística. Em primeiro lugar, trata-se de fazer com que o dançarino seja capaz de caminhar no tempo independentemente do tipo de movimento, o que não é tão fácil quanto poderíamos acreditar. Os dançarinos não sabem caminhar lentamente. Eles perdem o equilíbrio e todo o virtuosismo de suas pernas só pode ser afirmado nos movimentos rápidos. Se observarmos Isadora Duncan com a devida atenção, alguém que repudia todo o efeito de virtuosismo ou técnica pura e que pesquisa o natural na arte, perceberemos que nos adágio ela raramente caminhava no tempo, acrescentando a todo instante um ou vários passos involuntários em relação ao número de passos estabelecidos pela frase musical. Isso se deve ao fato de que ela não sabe coordenar a transferência do peso do seu corpo de uma perna à outra em todas as variações de andamento. Ela não respeita as leis da gravidade que, do ponto de vista da plasticidade corporal, criam as leis do equilíbrio. A única arte do espaço que conhecemos, a arquitetura, baseia-se nas leis da gravidade e do equilíbrio. O corpo humano, do mesmo modo, deve dar conta dessas leis, e são as diversas inervações musculares que se encarregam de realizá-las. As dançarinas de teatro não sabem caminhar lentamente. Vós todos, como eu, deveis ter observado que elas, ao finalizar suas variações, retornam aos bastidores cambaleando como patos. Os estudos coreográficos são responsáveis pela deformação do jogo natural de suas articulações. Nos exercícios cadenciados de caminhada, que para mim se constituem no ABC da educação coreográfica, o aluno aprende a regular a harmonia dos músculos ativos e dos seus antagonistas desde um largo lentíssimo até um allegro vivaz, e a praticar o acelerando, o ritenuto e o rubato na caminhada sem nunca perder o equilíbrio. Além disso,
As diversas maneiras de caminhar devem ser diretamente inspiradas pelo andamento das frases musicais e adaptadas ao staccato, ao legato, ao portando da música. Existe, nesse domínio, tantas combinações quanto as mudanças de arcada de um violinista, e a mesma comparação irá servir para nos ajudar a compreender os exercícios especiais e as práticas específicas necessárias às diversas maneiras de se deslocar no espaço, de parar de forma brusca ou com lentidão. Atacar uma frase de violino iniciada por uma anacruse de 3 semicolcheias requer certo tipo de arcada e certo tipo de contração muscular que são totalmente diferentes de um ataque sobre uma semibreve executada em pianissimo ou sobre uma semínima tocada forte e seguida de uma pausa. O estudo das paradas nas caminhadas é tão importante quanto o cessar de movimento, que na dança revela-se como um meio surpreendente de criação de contrastes e de introdução de polifonia na expressão dos sentimentos. Em muitos casos, a dança pode ser comparada a um concerto para violino e orquestra, no qual o solista dialoga com os outros instrumentos e no qual tanto um protagonista quanto o outro se cala momentaneamente para deixar o outro falar. Somente na dança, o discurso se faz em 2 línguas diferentes. A cada frase musical corresponde a um fraseado plástico. O essencial é permitir que a emoção artística e estética sejam exprimidas. A linguagem plástica não perde em nada para a linguagem musical em relação à variação de seus recursos. Retomando a discussão sobre os nossos exercícios de caminhada, é importante mencionar que eles não serão estudados somente sobre um piso plano, mas igualmente sobre planos inclinados, cobertos de praticáveis e sobre escadas de todos os tipos e todas as dimensões. Na medida em que tentamos empregar para a expressão de sentimentos humanos a inteireza do corpo, será profundamente ridículo privá-lo das oportunidades de se manifestar livremente em seus diversos modos de ação. A caminhada do ser humano varia conforme a superfície sobre a qual ele se move. Assim, convém que, na cena teatral, nós ofereçamos a ele a oportunidade de se mover sobre diferentes tipos de superfície. Quem nunca viu crianças dançando sobre um morro gramado? Vós conheceis a impressão profunda causada pelo espetáculo de uma multidão de homens escalando penosamente uma montanha? Os exercícios preparatórios de caminhada deverão ser executados sem o suporte dos braços. Estes, de fato, deverão estar disponíveis para realizar outras funções que não seja a manutenção do equilíbrio, um recurso comumente empregado pelos dançarinos de ópera. São os braços que exprimem os sentimentos evocados pela dança, e eu vos afirmo que o número de combinações de movimentos aos quais eles podem articular é infinito, e que as regras que formam a linguagem dos gestos são quase tão numerosas quanto aquelas da linguagem das palavras articuladas. O estudo dos gestos, de suas oposições e combinações, inexiste na dança de ópera, cujos braços servem somente para manter o equilíbrio corporal. Os dançarinos da escola Duncan possuem uma variedade muito maior de gestos, que são mais belos e mais numerosos, mas eles, com frequência, são apenas imitações da Idade Antiga, reproduções das atitudes de estátuas gregas que raramente afirmam uma personalidade ou a expressão de um sentimento espontâneo e sincero. Por outro lado, eles ocupam o espaço sem qualquer ordem ou lógica e jamais se retiram. Eles estão sempre em cena e não se realizam como a inequívoca consequência das nuances de sentimentos inspirados pela música. Por fim, eles não traduzem a mentalidade dos homens do presente. O importante no estudo da dicção é conduzir o aluno para que ele seja capaz de modular sua voz conforme o seu temperamento, e não para que imite nuances vocais imaginadas por outros. Ocorre o mesmo no estudo do gesto, que deverá depender da forma dos membros, da força e flexibilidade dos músculos, que deverá depender da forma dos membros, da força e flexibilidade dos músculos, das disposições particulares das articulações. Para vos oferecer uma ideia do número infinito de combinações de gestos,
Suponha que o braço esquerdo se eleva e permanece estendido acima da cabeça, verticalmente. Bom, esse gesto irá variar de forma e expressão conforme as diversas inclinações do torso e da cabeça, conforme os graus de inervação dos braços, conforme o grau de tensão ou flexão do cotovelo ou do punho, conforme a posição dos dedos da mão aberta e fechada, conforme a movimentação do torso ou de outras partes do corpo. Depois, enquanto o braço esquerdo se eleva, eis que o braço direito ou permanece imóvel, ou se abaixa em movimento contrário, ou se dirige à direita, à esquerda ou para trás, em todos os nuances de extensão ou flexão. Essas diversas combinações do braço tomam significações totalmente diferentes de acordo com o olhar do atuante, se ele se fixa sobre o braço esquerdo ou sobre o braço direito, sobre o cotovelo, sobre o punho ou sobre os dedos. Essas combinações produzem expressões variadas conforme o grau de resistência dos músculos antagonistas, conforme a lentidão ou a rapidez dos movimentos. Um braço pode se elevar lentamente enquanto o outro gesticula rapidamente. Depois, novamente, enquanto o gesto do braço esquerdo se eleva sozinho, é possível termos diversos gestos do braço direito, e cada um desses gestos se coloca sobre uma luz diferente conforme as direções sucessivas do olhar. Enfim, as diversas posições das pernas modificam, elas também, a aparência e a significação estética dos gestos dos braços, desde que o peso do corpo esteja sobre a perna colocada à frente ou sobre a outra, conforme o seu grau de inclinação, conforme o seu estado de flexão ou extensão das pernas. Eis que a atitude geral muda de significado ou qualidade. Assim, a modificação de apenas um detalhe na posição do conjunto pode, por sua vez, ser combinada com todas as outras alterações da atitude inicial, e vós percebereis que o vocabulário dos gestos dispõe de uma variedade considerável. Mas considereis, sobretudo, e é aqui que emerge o lado artístico da questão, considereis que, conforme o sentimento que provoca o gesto, conforme a expressão da fisionomia iluminada pela atitude interior, cada uma das variações gestuais acima mencionadas, por sua vez, assume um caráter totalmente diferente, refletindo com muita variedade as múltiplas nuances das emoções humanas. Pois o gesto, por si só, não é nada. Todo o seu valor reside no sentimento que lhe inspira, e a dança mais rica em combinações técnicas de atitudes corporais será somente um divertimento sem importância e sem valor se o seu objetivo não for o de representar, através de movimentos, as emoções humanas em sua plenitude e verdade. Vede os novos balés de teatro moderno. Considerai os sentimentos colocados em jogo pela ação e constatareis que a dignidade humana se encontra particularmente menosprezada, que eles colocam em jogo somente as emoções mais mesquinhas e, sobretudo, que essas emoções são sempre transpostas do masculino para o feminino, que os elementos de força, coragem, combate e revolução sucumbem, lamentavelmente, a favor da graça sentimental, afetada e artificial. De fato, em nossos balés contemporâneos, o homem possui um papel quase nulo. As sugestivas oposições entre firmeza e languidez, entre luta e consentimento, entre o amor imposto e a ternura consentida, as lutas, as iniciativas de alto risco, as marchas pesadas e graves na direção do vir a ser, diante de obstáculos, resistência, remorso e vitórias sobre si mesmo, são apagadas da ação e já não podem ser representadas porque a falsidade se impôs. Pois o homem, consciente da decadência da arte coreográfica, já não ousa dançar com virilidade, já não ousa afirmar sua beleza brutal e tampouco manifestar com plasticidade suas qualidades estéticas inatas, o instinto de dominação e a necessidade de luta. Que espetáculo mais repugnante apresentado pelo dançarino ao imitar a gracilidade feminina? O eterno conflito entre homem e mulher
é a razão de ser da nova dança, e ela não conseguirá recuperar sua influência social e seu caráter de verdade humana quando colocar em cena esses dois eternos adversários, cujas oposições e reconciliações formam a base de todo drama artístico legítimo. Não resta dúvida, quando o equilíbrio for restabelecido, as diversas nuances expressivas irão se manifestar no interior de indivíduos suscetíveis de se comoverem diante da arte e sob a influência de sensações e sentimentos experimentados com sinceridade. É também conveniente que uma parte da educação a qual desejamos submeter o dançarino seja reservada ao sistema nervoso. É preciso que exercícios especiais ensinem os nervos a transmitir rapidamente os comandos do cérebro aos membros encarregados de realizar suas vontades e estabelecer, com o suporte do ritmo, um fluxo vivo e ordenado, em todas as suas nuances de movimentos, entre os diversos agentes do organismo. É preciso que diversos automatismos sejam criados para que a vontade inteligente saiba aplicar ou reter de uma forma artística, combinando-os, opondo-os e sobrepondo-os. É preciso, igualmente, que as manifestações inconscientes do indivíduo possam florescer sem sobrecarregar o sistema nervoso, sem afetar a harmonia da plasticidade. É preciso, sobretudo, que o intérprete plástico das emoções musicais seja capaz de sentir profundamente essas emoções e que ele saiba conduzi-las por uma cultura artística e moral. Pois quem não for atravessado pela música e a quem ela não inspirar imperiosamente as suas vontades, toda busca pela expressividade será uma mentira. Vede os admiráveis dançarinos do balé russo, cujo temperamento fulguroso, flexibilidade e qualidades rítmicas são inegáveis. Vede que eles, se a ação lhes exigir, renunciarão aos efeitos vertiginosos de seus giros e saltitos para exprimir o lirismo de um contexto dramático. Seus movimentos perdem imediatamente toda naturalidade e toda sinceridade. O sentimento é substituído pelo sentimentalismo, o natural da expressão pela grandiloquência. Cada gesto de paixão, honra, desejo, sofrimento é levado ao seu máximo grau de intensidade. Um vibrato constante anima os seus movimentos. Uma expansão contínua reina por ali, sem nuance. A falta de pudor diante de emoções dissimuladas se propaga de modo desavergonhado. Quer dizer que esses dançarinos são desprovidos de ciência, tato e inteligência? Absolutamente. A razão do exagero de suas atitudes e gestos reside na falta de uma íntima comunicação entre a sua sensibilidade e a sensibilidade do músico. A música não age diretamente sobre as faculdades sensoriais e não engendra, irresistivelmente, os meios naturais de realizá-la corporalmente. Elas não conseguem exprimir a música porque não sabem recebê-la. O intérprete não pode ser considerado um verdadeiro artista até que seja capaz não apenas de doar, mas depois de ter recebido com devoção e alegria a maravilhosa dádiva de uma obra, de recriar aquilo que recebeu e devolver aos demais, misteriosamente fundidos, a essência da obra com a essência de si mesmo. Pois, para a maior parte dos dançarinos de balé, a música é apenas um pretexto para os efeitos decorativos da plasticidade viva. A beleza de seus gestos possui como única preocupação a busca dos meios para que os seus recursos corporais sejam aplicados esteticamente. Eles ignoram que nenhuma atitude é capaz de produzir uma expressão de sinceridade e beleza, a não ser que resulte em um estado d'alma. A busca por uma graça exterior exclui toda beleza singela e natural. Essa beleza é o resultado de um trabalho interior, físico e intelectual, inclinado à busca de interesses superiores e universais. Antes de exprimir a música, o dançarino deverá ser capaz de vivê-la, de se entregar às suas vibrações de um modo totalmente desinteressado. O corpo jamais será inteiramente belo até que reflita a beleza do pensamento e os estremecimentos espontâneos da vida. Wagner disse:
Somente a vida pode engendrar um desejo real de arte. Somente a vida pode oferecer à arte sua matéria e forma. O artista dançarino deverá servir-se de todo o seu corpo para exprimir os seus sentimentos através dos sentimentos da música e vice-versa. É, portanto, indispensável, por conseguinte, que todos os seus membros sejam educados e, além disso, que sua sensibilidade e inteligência musical tenham sido desenvolvidas por essa educação. Um ensino particularmente voltado a despertar o sentimento de inter-relação entre os movimentos da música e os movimentos dos aparatos musculares e nervosos deverá ser imposto não somente aos dançarinos, mas a todos os artistas que cultivam o ritmo com especial atenção, quais sejam os instrumentistas, os cantores, os diretores teatrais e os regentes de orquestra. Esse ensino resultará na formação de seres vibrantes e sensíveis, mestres de seus temperamentos e capazes de exteriorizar e estilizar sensações ardentes e penetrantes, e de compreender e amar a música, cujas múltiplas emoções eles são encarregados de traduzir. O artista em cena não deverá ser apenas um instrumento, mas um ser humano capaz de comunicar, através da beleza, os seus sentimentos ou aqueles de outros, a um público que ele tem por missão comover e persuadir. Os atuais estudos dos dançarinos são longos e penosos, e no que resultam? Fazer com que as pernas executem uma grande quantidade de pequenos movimentos rápidos e desagradáveis, sem expressão e sem nuance. Fazer com que os dançarinos saltem o mais alto possível. Quanto aos gestos dos braços, como já foi dito, os dançarinos não fazem nada. Quanto à expressão do seu olhar, ela inexiste, pois os indivíduos não são conduzidos pelo culto da emoção e do pensamento. E mesmo nas danças acrobáticas, que são o triunfo de nossas primeiras bailarinas, não seriam elas sempre executadas sobre superfícies planas? Já não foi dito que a especialização em exercícios de virtuosismo não permite que os dançarinos façam evoluções sobre planos variados e escadas, e tampouco que realizem caminhadas lentas de um modo gracioso? Como somos idiotas, nós, artistas, como também o público, por não nos revoltarmos contra esses espetáculos antiestéticos oferecidos com tanta frequência sobre nossas cenas líricas. Como os nossos regentes de orquestra são tímidos ou indiferentes por não exigirem que os matres de balé estudem música e as ensinem aos seus dançarinos. O fato é evidente. A maior parte dos coreógrafos encarregados de interpretar a música não conhece sequer as notas musicais, e se as conhece, posso afirmar que não é capaz de vivê-las, tampouco de compreendê-las, e nada sabe sobre a arte musical, cujas especiais relações estabelecidas com as artes plásticas é ignorada por completo. A plasticidade polirrítmica inexiste em nossas cenas de balé. A arte das oposições de movimento ou atitudes encontra-se ainda em estado embrionário. A simultaneidade entre movimentos lentos e os mesmos movimentos realizados em dupla, tripla ou quádrupla velocidade nunca são praticados. As nuances resultantes da reunião de um número grande de personalidades agrupado para expressar um sentimento único são realizadas com imperfeição, pois essas personalidades desenvolveram-se de forma incompleta e com frequência atuam de um modo inexpressivo. Mesmo os corpos dos dançarinos mais dotados e que receberam a mais perfeita formação não conseguem alcançar uma potência expressiva completa, pois eles se movem sob uma luz artificial, sem nuances nem verdade. De fato, é impossível que a sua plasticidade seja afirmada sem o suporte de uma luz que a revele, anime e crie no espaço uma atmosfera, assim como os sons que criam no tempo uma ambientação musical. Nenhum jogo natural de sombras, nenhuma oposição de movimentos fluidos e atitudes duramente desenhadas, nenhum crescendo expressivo de obscuridade e luz diretamente inspirado pela música, nenhuma relação entre o espaço sobre o qual os dançarinos se movem e os ritmos que eles precisam executar, entre a emoção do ambiente e aquela da ação.
Em um espetáculo de dança no qual colaboram diversas artes em harmonia, plasticidade viva, música, cenário, é preciso, sobretudo, evitar colocar ao lado da ficção de realidade a própria realidade. A realidade sempre chamará mais a atenção do espectador e de uma forma mais intensa do que a ficção, que será considerada por ele insuficiente e ridícula. E é por isso que as três dimensões reais do espaço não podem, em uma cena de dança, suportar ao lado delas a perspectiva imaginada e criada pelo pintor. A luz real e vivaz, deflagrada pelas três dimensões vivazes e reais da plasticidade viva, não suporta a proximidade dos efeitos de luz imaginados pela arte decorativa. O mesmo ocorre com o ritmo da plasticidade viva, que não pode coabitar um espaço ocupado pelos movimentos imaginários e sempre fixos da escultura e da pintura. Os cenários atuais são os inimigos diretos do ritmo real, executado pelo corpo humano nas três dimensões reais do espaço. Os cenários construídos com duas dimensões reais e uma profundidade fictícias não pode rivalizar um espaço habitado por uma profundidade real. Uma luz que elimina as sombras distorce os valores reais da plasticidade e do movimento. O enquadramento de um espetáculo de dança deverá ter uma natureza realmente plástica e a luz, cuja finalidade é revelar os ritmos corporais do modo mais natural possível, deve cair do céu ou surgir do horizonte. Visto que todas as motivações dos movimentos expressivos da plasticidade viva são de ordem imaginária, não é preciso que a comparação com a realidade comprometa a ilusão e destrua a natureza imaginária dos meios de expressão. A ilusão deverá ser produzida unicamente pela ação expressiva no tempo e no espaço, na atmosfera musical e na luz. A flor que um dançarino colhe não é real. Ela existe somente em sua imaginação ou na música que suscita o gesto de colher. Não é preciso que existam flores naturais ou artificiais sobre o palco. O perfume dessa flor fictícia não existe. Vós exprimis isso através dos mesmos gestos que vos inspiram a alegria de respirar as fragrâncias da vida. Não é preciso que a cena seja impregnada de perfumes. As causas de vossas alegrias, tristezas, derrotas e do vosso vigor não existem de fato na representação cênica de vossas paixões. Ou talvez existam, mas somente em vós. Contudo, todas as impressões que formaram os vossos pensamentos e sentimentos se exprimem pela vossa atitude e pelos vossos movimentos, pela proporção de sua duração, pelas suas acentuações, pelo conjunto de graus de leveza e firmeza dos vossos membros, pela colaboração dos vossos músculos, servos do vosso temperamento. Eles são, portanto, os vossos meios de expressão que se tornam realidade, e tudo aquilo que está em cena e que não seja espaço e luz se torna uma mentira. Enquanto a pantomima não pode prescindir de objetos reais, pois todas as relações entre o homem e os seus pares são detalhadas ao infinito, a dança expressiva abrange os sentimentos e as emoções, exprimindo-os em toda a sua potência primordial. É por isso que as causas desses sentimentos perdem em intensidade ao se tornarem visíveis. Sua pequenez irá tornar inverossímil e desproporcional a grandeza lírica da expressão. O medo diante dos perigos da natureza, por exemplo, é experimentado por toda a humanidade. Os perigos da natureza, representados por recursos materiais no reduzido espaço de uma cena de teatro, suportam somente a presença de indivíduos. Elas não suportam a presença do homem. A arte da plasticidade viva, a orquéstica grega, é o produto da impressão transmutada em uma expressão que não exprime exclusivamente nem o concreto, nem o abstrato. O corpo serve-se sempre disso para exprimir a vida da alma. Os pensamentos e sentimentos, que não podem ser inteiramente exteriorizados por essas forças motrizes naturais, por consequência, não são do seu domínio. Eles adentram o domínio do teatro convencional, conduzido pela individualização e pelo detalhamento de circunstâncias e formas da matéria que circundam o indivíduo. A dança precisa ser inteiramente reformada,
E nesse domínio, como em tantos outros, me parece ser completamente inútil buscar melhorar o que existe. É preciso destruir por completo essa arte decaída e construir nesse terreno uma nova edificação baseada nos princípios da beleza, da pureza, da sinceridade e da harmonia. É preciso que o dançarino e o público sejam educados no respeito às formas corporais. É preciso que a corajosa e nobre tentativa de Isadora Duncan e de seus discípulos em recuperar a pureza plástica idealizada pela quase nudez das formas corporais não seja ultrajada pelos protestos de uma burguesia hipócrita e estúpida. É preciso ainda que os corpos educados para a realização estilizada das sensações ritmadas aprendam a se comunicar com o pensamento e a deixar-se impregnar pela música, que representa para a dança um elemento psicológico e idealizador. Não resta dúvida, um dia será possível, quando a música for inteiramente absorvida pelo corpo do homem, tornando-se com ele uma unidade indissolúvel, quando o organismo humano se tornar inteiramente impregnado pelos múltiplos ritmos das emoções da alma, e bastar-lhe-a reagir com a naturalidade para afirmá-los em plasticidade, numa transposição que altere somente as suas aparências. Não resta dúvida, será possível dançar essas danças sem que seja necessário qualquer acompanhamento sonoro. O corpo bastará a si mesmo para exprimir as alegrias e as dores da humanidade. Ele já não precisará do suporte de instrumentos que lhe indiquem os seus ritmos, pois todos os ritmos já se encontrarão nele e irão se exprimir com muita naturalidade em movimentos e atitudes. Mas até lá, que o corpo aceite a colaboração íntima da música, ou melhor, que ele consinta em submeter-se sem restrição à disciplina dos sons em todas as suas acentuações métricas e patéticas, que ele adapte esses ritmos aos seus, ou ainda, que busque criar oposições entre os ritmos sonoros e a plasticidade rítmica como um contraponto florido nunca antes experimentado, e que ele estabeleça, em definitivo, a aliança entre o gesto e a sinfonia, e que a dança do amanhã seja uma dança de expressão e poesia, uma manifestação de arte, emoção e verdade.